estava havendo muito conflito, né, entre o Estado e o grupo étnico Pataxó daquela região. Aí o povo Pataxó, nessa época, teve um grande massacre lá, né, foi o Fogo de 51, que reuniu polícia do estado da Bahia mesmo ali, né, de Porto Seguro e de um lugar chamado Prado, e chegaram numa noite e chegou assim, assassinando muita gente, né, a aldeia ela ficou vários dias sob o controle dos policiais, e ali muita mulher, né, sofreu agressão, muitos homens. Só que nessa época muitos velhos ainda tinham conhecimento do território, né? Porque o povo Pataxó ele tem essa cultura de nômade, de andarilho mesmo, né? Ele não era um povo aldeado. Então ele conhecia muito bem o território e muitos fugiram. E ao fugir, muitos vieram para o estado de Minas Gerais em busca de ajuda nessa época, assim. É algo às vezes que se torna até cultural, assim, né? Essa violência, essa agressão contra alguns grupos dentro do nosso país, né? É igual o rap lá, né, que ele defende muito, né, o pessoal da periferia e tudo mais, que eles falam, né, que a agressão contra o negro no Brasil ele se torna cultural, né, essa violência. E isso só que se reflete em vários outros grupos, né, do nosso país, igual o povo indígena mesmo é um povo que desde a época do seu contato com a cultura não indígena é marcada por essa violência, é marcada sempre, né, por esse, não tem uma harmonia, não tem um bem-estar de estar vivendo no mesmo ambiente, assim. E infelizmente, atualmente, o nosso país tem estado que tem uma perseguição muito grande em cima dos grupos indígenas, assim. Às vezes a gente desconhece porque não tem essas informações, né? Mas você pegar tipo estado como Mato Grosso mesmo, a região do Mato Grosso foi considerado um dos estados mais violentos para o povo indígena ali daquela região. Mas e fora a violência que é calada, né? Como a gente está falando, os fatores históricos que aconteceu, quantas etnias foram dizimadas, né? Deixaram de existir, assim, um genocídio muito forte mesmo. E hoje em dia você vê às vezes só algumas histórias contadas, né? Que aqui havia indígena e tudo mais. Mas você vê que o povo ele deixa de existir, né? A história de um povo que é ancestral desse lugar, às vezes a cultura que milenar que havia aqui também ela se perde, né? E perde exatamente por uma outra cultura que tem um sentimento de ser superior, né, sucumbir a essa cultura originária, né, essa cultura indígena da terra, assim. Também, né, na história dos povos que habitavam aqui, né, mas acho que os povos daqueles passou por esse processo aí de genocídio, né, e acaba que hoje em dia, assim, vem a ter, às vezes, os descendentes, né, às vezes que é o neto, às vezes que a bisavó era, ou a mãe, assim, acaba meio que distanciando, assim, da cultura que tinha aqui, né, tem uns filhos e algumas famílias que vieram para o estado de Minas Gerais, elas acabaram ficando aqui, né, então hoje em dia tem a aldeia do meu povo também no estado de Minas Gerais, assim, algumas famílias nossas ficaram aqui. E até por isso que eu me sinto em casa também em Minas Gerais, por eu ter familiar aqui. Mas o povo Pataxó, assim, ele não é originário do estado de Minas, né? Mas é que quando ele vivia andando, ele vinha até uma região de Minas Gerais e depois retornava para o Bahia, porque tem uma região de Minas que tem um povo que chama o povo Machacali. O povo Machacali ele é originário do estado de Minas Gerais, só que ele tem um vínculo muito grande com o meu povo. Eles vêm do mesmo tronco linguístico, né? Assim, as palavras são bem semelhantes à cultura. Então sempre tinha uma troca, né, um intercâmbio cultural ali. Pra gente indígena, o que importa para nós às vezes é a nossa identidade cultural, né? Que é o que vai distinguir um povo do outro, né, através da sua cultura, o que é cultivado ali pelo povo, né? Por isso é bom, né? Eu gosto de viajar pra gente sempre estar conversando, a gente aprende também num lugar onde você tá, a cultura nova que se forma, como que sobrou assim os fragmentos, né, desses povos originários do local e levando um pouco da nossa informação, que a gente sabe tanto do nosso povo, né, da nossa cultura e um pouco que a gente sabe, assim. É muito bom porque a gente vai conscientizando as pessoas e é algo que é nosso, né, uma história nossa, de todo brasileiro, assim. A cultura indígena ela não é só do povo indígena, mas de todos nós, assim. É a identidade nossa, né, do brasileiro, do país, assim. Isso é importante a gente saber, todos nós.